Boa noite a todos vocês. Vamos começar a live de hoje, dia 16 de março de 2021. Eu estou ao vivo aqui com todos vocês, né? Os seguidores já começam a aparecer aqui, né? Boa noite a todos vocês. Oi, Denise, Luíso, é isso? Enfim, Fabiana... É isso mesmo, Luíso Taviola, é isso? É isso, Tônia. Então, vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu tenho que colocar o óculos aqui, porque senão eu acabo não enxergando, né? Esperar um pouquinho mais. Carlinhos, Prudência, olha só. Oi, pessoal, boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias, agora de forma presencial e online, né? Que bom! O online a gente consegue não só agora ajudar a quem não pode vir até o consultório, né? Por conta, é lógico, dessa restrição toda que a gente está tendo, né? Com relação à pandemia. Então, realmente, de fato, pessoas já de risco, principalmente, né? Fato que devem ser atendidas à distância, online, mas também é uma grande oportunidade para a gente abrir fronteiras, né? A nível de todo o Brasil, fora do Brasil, para poder ajudar as pessoas que estão precisando, principalmente a melhorar a sua alimentação, para fortalecer seu sistema imune, para poder ter uma dieta individualizada, personalizada, enfim, que vocês sabem o quanto é importante, né? Estão hoje em busca de cada vez mais buscarem uma alimentação mais saudável para poder ter não só saúde, mas evitar doenças, né? E ter longevidade e ter uma melhor qualidade de vida. Então, ainda bem que as pessoas estão mais preocupadas com isso e nós hoje podemos estar oferecendo nosso serviço também online. Muito bem, o assunto de hoje, gente, é um assunto que é muito comum de acontecer, que é o efeito platô. É muito comum os pacientes virem reclamando sobre isso, já virem com esse problema para mim, que já tiveram um histórico de outras experiências com dietas restritivas para emagrecimento, e aí chegaram no momento e pararam de emagrecer. Ou então, até mesmo, os meus próprios pacientes, às vezes vocês vão ver por quê, né? Deixam de ter aquela assistência contínua como devem ter, né, mensalmente ou cada 2 meses, e aí acham que já sabe fazer, né, a dieta, que já tá tudo bem, e acabam também chegando nesse efeito platô. E o que é efeito platô, gente? Platô significa planalto, vem da palavra planalto, estabilidade, né, continuidade. Então, quando eu me refiro ao efeito platô, eu estou querendo dizer que houve uma parada, uma estagnação da minha perda de peso. Ou seja, houve uma parada no emagrecimento. A pessoa parou de emagrecer. Então, o que acontece na maioria das vezes? No começo, qualquer dieta que a gente coloca como estratégia, seja low carb, seja cetogênica, seja pura reeducação alimentar, ou então uma dieta hiperproteica, enfim, ou jejum intermitente, qualquer mudança de hábito alimentar que tem uma característica restritiva a nível calórica, ela vai ter como principal objetivo uma perda de peso. E o início de qualquer estratégia nutricional é uma perda de peso bem acentuada. Ela é rápida e é uma perda de peso muito significativa. Só que nesse primeiro momento, né, que a gente tem que estar naquela queda, né, no primeiro momento onde o paciente começa a realmente ter a mudança, né, nos hábitos alimentares, seja qual eles que foi orientado a ele, qual estratégia foi usada, ele vai ficar super animado, porque a redução do peso é muito importante. Só que nesse primeiro momento a gente perde muita água e massa muscular.
Geralmente é isso que acontece. E quando a gente perde água e massa muscular, o resultado na balança é super visível e importante. Então o paciente vem depois de 3, 4 semanas, um mês e meio, ele vem às vezes me surpreendendo, perdendo 3, 4, 5 quilos, né? Mas a gente vê que junto com essa perda de peso, tá junto a perda de massa muscular e muita água. Porque toda vez que eu perco músculo, eu vou perder água também, porque a água se abriga, né, grande parte dela, intracelular, intramuscular dentro do músculo. O tecido adiposo não tem água, mas o músculo sim. Então tem uma redução de peso bem significativa. E o que acontece quando a gente perde músculo, gente? Quando a gente perde massa magra, nós vamos reduzir nosso gasto calórico, tá? Então a taxa metabólica basal, que é o gasto calórico diário, ele é reduzido. E aí é que vem o problema de eu começar então a entrar numa segunda fase, mesmo fazendo a dieta da mesma forma, com o mesmo nível de treinamento, de exercícios físicos, eu vou começar a reduzir minha perda de peso. Por quê? Porque eu tive uma redução no meu gasto calórico diário pela perda da massa muscular que foi ocasionada no primeiro momento, ok? Aí eu tenho uma redução nessa perda, já o que era 3, 4, 5 quilos nesses 40 dias, começa a ser 2, 2,5, 1,5, e aí vai, ok? Só que chega uma hora, além de eu não perder mais peso, né? Eu começo a parar de perder. Então eu diminuo muito, aí eu começo a diminuir essa perda de peso e depois eu tenho o quê? Uma estabilidade. Aí eu chego no efeito platô, onde o meu organismo não responde mais. Mesmo eu fazendo a dieta toda bonitinha, né? Como foi orientada com a redução calórica, meu corpo não mais responde ao emagrecimento, tá? E aí então a gente chama de efeito platô. É a terceira fase do emagrecimento. E isso ocorre principalmente por causa dessa redução da massa muscular, onde eu vou reduzir minha taxa metabólica basal e meu gasto calórico. Vocês imaginam que assim, uma das grandes causas que eu vejo que as pessoas começam a desanimar é justamente isso, né? Porque elas entram numa fase de platô, de estagnação, puta, não tô mais emagrecendo, dá um desânimo, fala, tô fazendo tudo certinho, doutora, o que que tá acontecendo? Aí começa a desanimar e começa a engordar outra vez. Bom, então o que eu tô fazendo, já que não dá certo, então eu começo a comer errado outra vez. E como eu tô com o meu metabolismo baixo, porque eu perdi massa muscular, é muito fácil eu ganhar peso novamente, né? E aí o que acontece? Eu vou ter um outro efeito, que é o efeito sanfona, que é aquele engorda, emagrece, né? Aí eu engordo novamente com muita facilidade. E geralmente o que acontece é você voltar ao peso maior do que estava a primeira vez. Às vezes acontece isso, às vezes não. E aí então eu vou outra vez e começo a dieta outra vez, a restrição calórica, aí eu vou começar a reduzir o peso, só que não tenho uma resposta tão boa como eu tive na primeira vez, porque o corpo vai criando adaptações, ele vai se acostumando com aqueles déficits calóricos, certo? Então, tanto para mim evitar o efeito platô, que é essa estabilidade, eu vou parar de emagrecer, como também para mim não voltar o peso novamente, que é o efeito sanfona, eu vou ter que ter alguns cuidados especiais, que são as estratégias inteligentes que nós temos que montar. Isso é feito individualmente, mas eu vou colocar as principais para vocês, porque cada organismo reage de um jeito, para que a gente evite essas interferências que podem desmotivá-los a continuar num processo de emagrecimento saudável, né?
Então, o que nós temos que fazer, gente? Porque uma das causas principais, eu disse que eu falei que a maioria das dietas podem levar a isso, mas só que assim, dietas muito restritivas são dietas mais perigosas para te levar mais rapidamente ao efeito platô. Porque quando eu já inicio uma dieta, tipo assim, ó, na pandemia, gente, o que aconteceu? Muita gente mudou toda a alimentação, porque mudou a rotina, tarará. Então fez uma bagunça incrível na alimentação. Aumentou 5, 6, 10 quilos. Aí o que aconteceu? Começou a comer muito pouco. Porque eu quero mudar radicalmente, porque imagina, 10 quilos a mais, começa a ficar desesperada e entra numa dieta muito restritiva, com muito baixas calorias. E aí o que acontece, gente? A perda de massa muscular é mais acentuada. O metabolismo vai desacelerar mais ainda, né? Porque eu vou dar uma ideia para vocês, o que os estudos demonstram. A cada meio quilo, gente, de massa muscular perdida, eu vou ter de 30 a 50 calorias a menos por dia a nível de gasto calórico. Então, se eu perder 2 quilos de massa magra, eu vou ter 200 calorias diariamente a menos em termos de gasto calórico. E se eu ganhar 2 quilos a mais de músculo, eu vou ter 200 calorias a mais de gasto calórico. E vocês que fazem exercício sabem que pra gente perder 200 calorias no exercício, é suado, não é tão simples assim. Então, começar qualquer estratégia que seja nutricional com muito déficit calórico pode ocasionar como um grande risco, um maior risco, a perda de massa muscular e água, que vai ter uma resposta muito rápida e imediata, muito rápida e muito grande, na verdade, né? No início, mas vocês vão correr o risco de chegar no efeito platô também muito rapidamente, tá? Então, cuidado com essas dietas restritivas demais, para não desacelerar o metabolismo e chegar nesse efeito platô. Oi, Fabiana, oi, Carlinhos, vamos ver se tem perguntas ali. Boa noite, oi, boa noite. Denise, boa noite, Amorim, Roseli, Érica. Oi, pessoal, boa noite. Vocês podem ir fazendo perguntas, né, de acordo, não sei se vocês... Oi, Sônia, tudo bem? Não sei se vocês já passaram por isso, né? E aí... querem me perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Ivone, oi Ivone, tudo bem? Então, é muito comum isso acontecer quando a gente começa a entrar então nessas dietas muito restritivas. Boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Então, guardem esse número, gente, cada meio quilo de massa muscular a menos, eu vou ter 50 calorias a menos de gasto calórico diário. E a gordura? Ela tem gasto calórico? Não. Tecido adiposo não tem nenhum gasto calórico, né? Praticamente zero. A não ser o tecido adiposo marrom, que eu já falei isso para vocês, que tem uma atividade metabólica intensa, tá? Mas aí é outro tipo de tecido gorduroso, tá? É um tecido altamente termogênico, vamos dizer assim, né? Ele tem um gasto calórico muito grande, mas quem tem isso são as crianças, ou a gente pode adquirir isso só quando a gente treina em baixas temperaturas, que aumenta tecido adiposo marrom, e isso faz com que aumente a nossa termogênese também. Mas do contrário, quem dá pra gente o gasto calórico basicamente 70% do nosso gasto calórico é proveniente da quantidade de massa muscular que nós temos. Então, ela é um tecido, uma parte do nosso corpo nobre que não pode ser reduzida, tá? E outra coisa que acontece muito comum é a gente manter essa dieta igual por muito tempo. O que acontece? Tem uma adaptação. Então, por exemplo,
por um tempo consecutivo, eu até recebi uma pergunta dessa, né? Há anos, eu perdi 10 quilos com a mesma dieta, agora eu não estou respondendo mais. É lógico, o corpo tem adaptação. Se eu der para vocês todo dia, se vocês comerem todo dia a mesmo valor calórico, com o mesmo conteúdo nutricional, não mudar em nada, nenhuma estratégia se mudou, é sempre a mesma coisa, vocês vão entrar também no efeito platô, porque o corpo começa a se adaptar. Tanto se isso acontece na dieta, como se isso acontece nos exercícios físicos. Então eu não posso, gente, ficar com o mesmo plano alimentar o tempo inteiro. Às vezes, o paciente, vou dar um exemplo muito comum que acontece. Tem pacientes que eu atendo muito antigos e eles vêm, por exemplo, tem um sucesso enorme com o cardápio que eu faço, aí depois disso fica um tempão sem vir. Aí voltaram a aumentar o peso, pegam o meu cardápio que eles têm guardado e recomeçam o cardápio novamente. Só que nesse momento o cardápio já não deu mais certo. Por quê? Porque já chega uma hora, você não consegue mais fazer a mesma resposta com aquela mesma dieta, porque o corpo tem adaptação. E aí nós vamos chegar no efeito platô também, tá? Agora, tem outro detalhe importante. Se a gente continuar com o mesmo cardápio, sabendo que tem uma perda de massa muscular e que teve uma perda também do gasto calórico, o que acontece com o déficit calórico? Porque para emagrecer, eu sempre ensino a vocês, a gente precisa gastar mais e comer menos, né? Eu preciso ter um déficit calórico. Se eu não tiver déficit calórico, eu não vou ter emagrecimento. Como eu reduzi massa magra, se eu continuar com o mesmo cardápio, com o mesmo valor calórico, esse déficit que existia antes, por exemplo, de 500 calorias diárias, ele passa a ser 100, 150, ou começa a nem ter déficit. Aí, se eu tiver um balanço energético igual, o que eu como é o que eu gasto, eu vou parar de emagrecer. Eu entro também no efeito platô. Entenderam, gente? Então, não posso ter o mesmo cardápio o tempo inteiro, porque eu vou ter adaptação e também porque eu não vou ter mais esse déficit calórico, principalmente se eu tiver essa perda de massa muscular. Tá, outra coisa que pode acontecer, né? O paciente, quando ele se vê muito animado, que ele perdeu peso num primeiro momento, ele pega e começa a ter os deslizes na alimentação, os exageros. Aí chega fim de semana, ele começa, já que eu emagreci aí os 8 quilos, já que eu emagreci os 6 quilos, né? O que acontece? Então eu já posso começar a comer mais doce, já começa a comer mais um docinho aqui, um docinho ali, ou então ele já começa a tomar bebida alcoólica, uma friturinha, um pãozinho aqui, um pãozinho ali. Aí o que acontece? Eu não tenho mais, quando começa a ter a exposição outra vez, esses exageros na alimentação, dia a dia eu já não tenho mais aquele déficit calórico que eu preciso ter do emagrecimento, ou então ele começa a não ter a mesma intensidade de gasto calórico pelos exercícios, aí novamente, repetindo, eu não tenho esse déficit calórico e aí eu começo a chegar no balanço energético outra vez. O que está comendo, está saindo, o que está entrando, está saindo, o que eu estou consumindo, eu estou gastando e entro nesse processo de balanço, desse equilíbrio. E como eu falei, se eu não tiver o desbalanço, eu não tenho emagrecimento. Efeito platô novamente, tá? Então, se eu começar a exagerar na alimentação e diminuir o gasto calórico, eu vou também chegar nesse processo de efeito platô. Outra coisa que acontece muito comum também, tô dando várias dicas que vocês podem estar se encaixando em alguma delas, gente, Aí você já começou a fazer a dieta, o primeiro mês o paciente olha o cardápio, ou então vocês, não, agora eu quero começar a mudar, faz tudo certinho, tem uma super disciplina, faz a contagem realmente das quantidades pelas colheres de sopa, das xícaras, ou pesa, né? Então ele tem realmente um rigor, uma disciplina na quantidade, na qualidade, nos horários que ele come, nas combinações. Puxa, ele pega, ele faz tudo certinho. E teve um resultado incrível, como eu falei, aquela redução de peso aconteceu de uma forma maravilhosa. Só que aí ele acha que já sabe fazer por conta própria, e aí ele começa a não pesar mais,
Ele começa assim, bom, vai, uma colherinha a mais, puta, essa receita é fit, né? Esse pão é com farinha de amêndoa, é uma receita low carb. Então o que é o problema comer mais um pouquinho? Então ele deixa de pesar, deixa de controlar as porções, né? E aí começa a achar que já sabe montar o cardápio e às vezes ele faz erros que não são adequados e com isso ele não vai ter o déficit calórico que precisa, as combinações inteligentes, combinando o carboidrato com baixo índice glicêmico, com gordura, com proteína, não vai manter os níveis glicêmicos adequados, não vai manter os níveis de insulina adequado, não vai ter o déficit calórico e aí consequentemente eu tenho o quê? Um problema chamado platô. Chegou no efeito platô, por quê? Porque dia após dia ele achou que já sabia, né? Hoje eu não tô afim de comer salada, aí come um pouquinho a mais de carboidrato, menos de proteína. Isso é super comum de acontecer, né? Enfim, e aí ele vai chegar outra vez nessa questão de não emagrecer mais. Às vezes ele até não engorda, mas ele não vai ter mais boas respostas no emagrecimento. E quando a gente fala de chegar no efeito platô, é aquela pessoa que a gente faz uma meta, né, de peso, de composição corporal para chegar, olha, vamos supor, pessoa quer reduzir lá 5 quilos, 6 quilos, né, e aí é lógico que eu quero sempre que a pessoa reduza na gordura corporal e nunca na massa muscular, e aí o que acontece? Ela perdeu 4 e não consegue mais aquele pouquinho, aquele 1,5, ela emperra lá, né? Que é o mais comum de acontecer. Puxa, por que foi tão fácil eu emagrecer os 4 e aquele 1zinho, aquele 1,5 para chegar na minha meta eu não consigo? Mas foi porque isso tudo que eu tô falando pode estar acontecendo. Então a gente tem que ficar de olho, de antena, né? Para não deixar isso acontecer. Por isso que é importante o paciente ser assistido, ser avaliado, né? Mudar as estratégias nutricionais, mudar os estímulos nos exercícios, que eu vou falar já já. Bom, outra coisa também, gente, que pode também acontecer é uma questão de geneticamente eu fui programada, por exemplo, para ter na minha idade adulta 65 quilos. Ok, só que eu não quero mais chegar nos 65 quilos, não quero mais ter 65 quilos, isso aí não me agrada, eu quero ter 60. Muito bem, só que geneticamente eu não fui programada para ter 60 quilos, tá? E aí o que acontece, gente? Para mim poder chegar nos 60 quilos, dos 65, eu não consigo, vai ficar estagnado, vai ficar ali parado. Para poder sair desse platô, que a genética não me favorece, eu vou ter que fazer vou ter uma dieta muito disciplinada, vou ter que fazer um rigor muito grande na minha alimentação, né? Vou ter que fazer muito exercício físico e às vezes o paciente também não consegue sustentar essa disciplina toda, né? Na alimentação, essa disciplina toda nos exercícios. Então a gente também tem que saber respeitar essa questão genética. Ou então, eu consegui não chegar no 63,5, agora não vai mais, então ok, né? Então vamos parar por aí, já que por genética, umas questões genéticas, fica muito mais difícil chegar no 60. Porque toda vez que eu chego no 60, rapidinho o meu corpo quer me levar outra vez para o 63, para o 64, porque eu não fui programada para aquilo, entendeu? Então, qualquer deslize que eu tenho, por menor que seja, uma colherada a mais, já começo a aumentar meu peso outra vez, tá? Então, também a gente tem que saber avaliar essa condição genética individual, lógico que é individualmente, né? Se é genética, é óbvio que é individual, para poder considerar isso. Não se colocar dentro de um peso ou não colocar uma meta de peso do qual geneticamente a gente não foi programada para ter, que é muito mais difícil a gente chegar e manter. Você pode até chegar, mas por um pequeno período de tempo,
porque depois rapidamente você pode elevar esse peso. Qualquer bobeirinha aí que você dá no fim de semana, no feriado, você retoma o peso muito rapidamente. Bom, e outra coisa, gente, é sempre fazer uma avaliação da composição corporal. Não adianta só pesar em balança, né? Porque às vezes a gente acha que chegou no efeito platô e às vezes não, é porque a gente ganhou músculo, ao contrário, né? Então é importante fazer sempre a avaliação da bioimpedância para saber se o problema do efeito platô realmente está porque perdeu muita massa muscular, né? Também tem isso. Ou se o peso não está subindo, ou não está achando que está emagrecendo porque está aumentando o músculo, ou porque não está emagrecendo porque perdeu muita musculatura. E aí, como eu falei, taxa metabólica basal, gasto calórico é reduzido, aí então, como eu disse, chega nesse ponto de não reduzir mais o peso. Então sempre a gente deve avaliar por bioimpedância e nunca só por peso de balança. Tá? O peso de balança não significa nada, gente. O que é mais importante é quanto... eu tenho 65 quilos, ok. Mas qual é o percentual de gordura? Eu tenho 20% de gordura ou eu tenho 30% de gordura? Então, meu gasto calórico é totalmente diferente, embora meu peso seja o mesmo, se eu tenho 20% de gordura ou se eu tenho 30% de gordura. Porque a pessoa que tem 20% de gordura, ela tem 80% de massa livre da gordura. E aí, o metabolismo basal dela, o gasto calórico diário, é muito mais alto do que uma pessoa que tem 30% com 70% de massa magra e 30% de gordura. Aí é lógico, ela vai ter muito menos gasto calórico e toda vez que eu fizer um cardápio, eu tenho que saber quanto essa pessoa tem de massa muscular para poder adequar o valor calórico que eu vou colocar diário para ela, né? E ainda somar isso o gasto calórico pelos exercícios físicos, tá? Não podemos esquecer que é a taxa metabólica basal mais os exercícios físicos. Sabendo, gente, que os exercícios físicos contribuem aí com 30%. O metabolismo basal, 70%, é dependente da quantidade de massa muscular. Portanto, tem que ser preservada, mais uma vez. Bom, agora o que nós vamos fazer? Bom, para não ter, estão todas as possibilidades que podem te levar ao efeito platô. Agora, o que nós vamos fazer? Primeiro, é avaliar e adequar o cardápio individualmente, né? E é lógico que a gente tem que, como eu falei para vocês, estabelecer um cardápio não só com valor calórico, mas também com fracionamento, com combinações inteligentes de macronutrientes, de proteína, carboidrato e gordura. Isso é super importante. Agora, e sempre tá mudando as estratégias que eu falei para vocês. Não é usar sempre a mesma coisa, eu não vou usar. Eu começo às vezes com reeducação alimentar. O que é reeducação alimentar, gente? É colocar um cardápio equilibrado nutricionalmente, né? Então ele vai comer de tudo um pouco, dentro de condições, sempre a gente põe para emagrecimento uma dieta com um pouco menos de carboidratos, de baixo índice glicêmico, acompanhando com proteína, com gordura. Então eu equilibro o dia dele. Bom, ponto, ele já põe, lógico, um treinamento que ele vai fazer obrigatoriamente, exercícios físicos, que não é só exercícios aeróbios. Não pode ser só aeróbio. O só aeróbio, gente, a gente coloca quando o paciente está totalmente sedentário, ele não está fazendo nada, e aí ele fala, eu não tô com energia para nada, doutora, eu não consigo fazer nada. Então tá bom, vamos começar a caminhar. Mas isso eu faço por um curto período de tempo. Depois eu quero que ele comece a fazer exercício resistido, principalmente mulher, que nós temos muito mais risco de perder massa muscular, porque a gente não tem os hormônios como testosterona na quantidade que os homens têm. Por isso que já fisiologicamente, naturalmente, a mulher tem menos massa muscular e menos gasto calórico que o homem. É óbvio que por isso que os homens podem comer mais do que as mulheres, porque tem mais músculos, eles gastam mais.
Então, num primeiro momento, eu até posso colocar uma atividade aeróbia, mas num segundo momento, né, o mais rápido possível, eu vou começar a colocar, eu sempre oriento, não é eu como nutricionista, obviamente, mas eu sempre vou orientar ela ir com personal, ou ela fazer uma academia, exercícios, ou então agora com aplicativos, exercícios funcionais com o próprio corpo, vai começar, é óbvio, com pesos baixos, né, para começar a dar resistência para essas fibras musculares, para depois ir gradativamente aumentando as intensidades de esforço, tá? Porque se eu não tiver exercício resistido de força, eu não tenho como preservar e muito menos aumentar a minha massa muscular, tá? Então, ó, adequar o cardápio em primeiro lugar, mudar as estratégias. Então, quais são as possíveis? Entrei com a reeducação alimentar, depois sabe o que eu faço, gente? Eu posso entrar com jejum intermitente. Posso, é excelente, posso fazer, mas sempre com déficit calórico. Outra vez eu faço dietas com dias com calorias diferentes. Por exemplo, um dia com 1.800 calorias, outro dia com 1.200 calorias. Então um dia ele come mais, outro dia come menos, um dia come mais, outro dia come menos. E com isso eu vou estar mudando o metabolismo. Eu não vou deixar esse metabolismo se acostumar com o mesmo valor calórico o tempo inteiro. Porque, gente, para a gente poder digerir a nossa comida que nós comemos, a gente também gasta calorias. Isso é chamado termogênese, ou seja, um gasto calórico pela digestão dos alimentos. Embora seja de 10 a 15%, que se computa isso no nosso metabolismo diário, é um valor significativo. Quando eu como 1.300, 1.200 calorias, eu vou gastar ali 120, 130 calorias por dia para poder fazer a digestão dos alimentos. Quando eu como 1.800, eu vou gastar 180 calorias para digerir aquelas 1.800 calorias que eu estou consumindo por dia. Então eu mudo esse gasto calórico da termogênese. E eu vou falar, meu metabolismo não vai se acomodar, eu vou começar a dar estímulos diferentes para ele. Então, mudo o valor calórico dia a dia, faço o jejum intermitente, faço a low carb, faço a dieta cetogênica, faço uma dieta com mais proteína e gordura, porque a proteína, às vezes, ela gasta mais, às vezes não, as proteínas gastam mais para serem digeridas, são moléculas mais difíceis, assim como as gorduras, e em contrapartida elas também dão mais saciedade do que os carboidratos, dão saciedade por um tempo mais prolongado, então eu faço uma dieta mais hiperproteica, mais hiperlipídica, e aí eu vou vendo como que tá as respostas do meu paciente, né? Então, às vezes eu faço um jejum antes do treino só e depois come. Então, toda vez que ele vem aqui, eu vou montando estratégias diferentes dependendo da evolução das respostas, né? E se eu vejo que, parou de emagrecer, tá entrando no platô, então aí é hora de mudar, né? O jejum pode ser pela manhã ou o jejum pode ser pela noite. Eu tive pacientes que se deram super bem com o lanche da tarde e vai tomar café só o dia seguinte, porque aqueles pacientes que comem, que adoram comer pela manhã, tem muita fome pela manhã. Tem os outros que detestam comer pela manhã, fizeram o jejum pela manhã, mas eu faço o jejum intermitente. Tem muita gente que está aplicando o jejum todos os dias e começa também a não ter mais as respostas. Então as estratégias têm que ser mudadas para a gente não entrar no efeito platô, tá? E sempre fazer esses exames de bioimpedância para a gente poder saber se está perdendo massa muscular ou não. E é óbvio que as quantidades de proteínas têm que estar sempre adequadas, não só pela questão da saciedade, pelo gasto calórico que elas representam nessa termogênese de digestão que eu falei, né, durante o dia, mas também porque se estiver perdendo massa magra, o metabolismo basal vai desacelerar, vai reduzir, e aí o ganho de peso fica muito mais rápido, o efeito platô é muito mais rápido, é o maior risco para isso, tá? Então é importante isso. Outra coisa importante, gente, é dormir bem.
Eu preciso ter rotina, eu preciso também descansar, porque quando eu durmo adequadamente, que eu tenho um sono reparador, eu também vou preservar mais minha massa magra. A gente vai reparar todos os tecidos que foram lesionados, né, estressados, tudo que eu estraguei durante o dia, inclusive quando eu faço a musculação, eu vou fazer um rompimento dessas células, eu preciso fazer a regeneração dos tecidos. Ele é feito depois do exercício. Eu tenho um estímulo anabólico, que a gente chama, né? Durante o exercício é a fase catabólica, de quebra, e depois do exercício eu tenho a fase anabólica, de reestruturação, né, de reparos, e durante o sono também eu vou fazer anabolismo. Se eu tiver uma dieta adequada durante o dia e tiver um sono reparador de qualidade, pronto, eu vou manter mais minha massa muscular, ou vou ter mais condições de ganho de massa muscular, com certeza, porque eu também vou melhorar minha parte hormonal, né? O GH, que é o hormônio de crescimento, vai estar aí vou fazer uma síntese melhor de GH, que ele é liberado só à noite, no período noturno, e consequentemente, o aumento da massa muscular ou a preservação vai fazer com que eu mantenha meu gasto calórico diário, para mim não entrar no efeito platô. Então, dormir, gente, fundamental. Ter rotina de dormir, de acordar, de comer, de treinar, também é outra coisa super importante. Outra coisa importante, hidratação. Por incrível que pareça, é importante eu hidratar bem, né, o meu corpo que está num processo de emagrecimento. Não deixe de fazer isso. Outra coisa, modular o estresse. Bom, gente, quem está nervoso, quem está estressado, já vai saber que o cortisol alto, que é o hormônio de estresse, é catabólico. Ele faz quebra de proteínas. Para quê, gente? Quebra de proteína para poder dar um combustível para a gente guerrear no momento de perigo que a gente está enfrentando, que é o estresse. E com isso, eu faço um processo chamado gliconeogênese, ou seja, eu vou disponibilizar para minha circulação glicose, mesmo sem comer, através da proteína do meu músculo, quebrando o meu músculo, ok? Então eu perco massa magra, aumento a glicose circulante e vou fazer mais lipogênese, que é gordura corporal. Putz, é tudo que eu não quero. Então, doutor, é isso que está acontecendo. Eu tô ficando estressada, nervosa, ansiosa, porque é óbvio, eu tô passando por uma pandemia que eu nunca pensei passar na minha vida. E aí é lógico, minha situação financeira, o estresse no trabalho, a pressão em casa, essas mulheres que estão com multi-atividades durante o dia, ou seja, milhões de atividades, eu tô falando multi, mas são milhões de atividades durante o dia, né, vão entrar num processo catabólico com perda de massa muscular gerada por cortisol alto, que também às vezes isso atrapalha muito o sono, porque começa a desequilibrar o cortisol, ele de noite deve estar baixo, às vezes está alto, e aí a mulher não consegue dormir, as pessoas não conseguem dormir, aí acorda de manhã cansado, o cortisol quando deve estar alto pela manhã ele está baixo, e aí a pessoa não consegue guerrear, não consegue fazer exercício, não consegue fazer as atividades diárias, então aí bagunça tudo. Você quer a pior coisa para desequilibrar o seu metabolismo, para deixar você parar de perder peso, para entrar no efeito platô, é você ficar nervosa, é você ficar estressada. Então, suas estratégias nutricionais podem até ser mudadas, podem ser alteradas, podem ser modificadas, eu posso fazer low carb, eu posso fazer jejum intermitente, mas se eu não tiver com controle de estresse, com controle de cortisol, modulando o meu cortisol, gente, esquece. Eu atendi já pacientes de forma consecutiva aqui, né, diariamente, que estou com pacientes com cortisol totalmente bagunçado por conta de estresse, aí leva a hiperhipoglicemia, aí, gente, bagunça insulina, bagunça tudo. Começa a passar mal, né? Sintomas bem desejados, não é só o efeito platô, não. Então, cuidado com essa questão do estresse, né? Verificar a rotina dos fins de semana, gente. Fim de semana também é dia, né? E aí acontece o quê? Ah, fim de semana pode o dia do lixo, posso então exagerar porque é sábado e domingo?
Bom, é óbvio que aí vai entrar no efeito platô mais rápido, né? Com certeza. Aí para de emagrecer porque tem aqueles exageros do fim de semana, tudo que conquistou perde e é assim por diante. Daí começa a se frustrar. E, gente, não tem nada mais desanimador do que você fazer tudo direitinho, começar a ter um resultado, aí pumba, volta outra vez. E parece que não sai do lugar. Isso desanima muito, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje fazendo essa live. E aí, vamos ver se tem pergunta, porque eu vou entrar para a parte de suplementos agora. Oi, Fábio. É isso? Boa noite, doutor. Eu perdi 5 quilos só caminhando. Então, Aninha, precisa ver se esses 5 quilos foi realmente de gordura. Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando de gordura. E olha, não é fácil a gente perder gordura corporal. A última coisa que o nosso corpo quer abrir mão é gordura, tá? A gordura é muito mais difícil para a gente poder reduzir. E também uma outra coisa que eu vou falar para vocês, a gente não faz, nossas células adiposas, elas não morrem. Quando a gente emagrece, ou seja, reduz gordura corporal de fato, você só faz esses adipócitos murcharem, eles esvaziam, né? Porque aquela gordura lá dentro, ela foi usada para gerar energia. Mas se eu der a mínima possibilidade, o que esses adipócitos querem é se encher novamente. Então, uma vez tendo já essa multiplicação de adipócitos, que são as células de gordura, isso acontece na obesidade, né? Nós podemos chegar aí 30 bi, 50 bi células de tecido de células adiposas, mas o obeso pode chegar a 100 bilhões de células adiposas, né? Elas podem se proliferar, isso pode acontecer, mas uma vez se proliferando, eu não vou mais fazer essas células morrerem, a não ser que eu fizer uma lipoaspiração. Quando a gente faz a lipoaspiração, né, quando a gente faz cirurgias plásticas de intervenção de retirada de tecido adiposo, aí eu vou retirar células de gordura de fato. E tanto é que a pessoa que volta a engordar depois de feito uma cirurgia, de uma lipoaspiração ou de uma cirurgia plástica, ela vai engordar em outros lugares, não naquele onde foi feita a intervenção cirúrgica, tá? Então, gente, não é tão simples assim, né? Perder gordura. Então, precisa saber. Então, Aninha, de fato, num primeiro momento, você pode até ter perdido 5 quilos, mas uma dica importante, faça musculação, gente. Se não fizer musculação, vocês não vão manter, inclusive, o peso que vocês reduziram. A sustentabilidade não vai ocorrer, né? Que é mais difícil do que emagrecer. A Valdenise Francoso. Oi, Valdenise, olá, minha paciente que eu atendi ontem. Aí, ela sabe que eu tô falando algumas coisas aí que também tem a ver com ela. Tônia, funciona para nós homens? Sim, com certeza. A perda de massa muscular também para o homem é algo tenebroso, né? Embora vocês tenham mais massa muscular que as mulheres, a perda da massa muscular para os homens também vai levar a um decréscimo do gasto calórico e também a um efeito platô com muito mais risco, né? Que é essa estagnação do processo de emagrecimento e até a retomada do peso novamente, tá? Isso tanto para o homem como para a mulher, independe. Aí, quem mais que tá aqui, que fez perguntas? Deixa eu ver, Gisele... Bastante gente aqui na live. Eu respondi essa pergunta da TM Serafim. Você fez uma pergunta aqui, né? Ela falou: estou satisfeita com o meu corpo, mas quero lapidar e tirar uma porchetinha tão famosa. É isso? É o que eu falei pra vocês. Massa muscular, gente. Tem que aumentar a massa muscular para terminar essas gordurinhas indesejáveis. A Deide Brito. Oi, tudo bom? Não consigo fazer dietas, mas se como 3 bolachas, me sinto cheia, um copo de água me enche. Por quê? Bom, precisa saber se você não está ficando estufado pela falta da digestibilidade, por exemplo, do trigo, né? Já se sente estufado. Às vezes, quando a gente tem má digestão por aquilo que a gente come, começa a ter inflamação intestinal e se sentir cheio, estufado, né? Essa sensação de mal-estar.
Então é isso, embora não é o tema da live. Doutora, como fazendo para perder tecido adiposo? Então, Milena, é isso aí que eu falei. Tecido adiposo a redução dele é feita através de uma alimentação adequada, com déficit calórico, sempre variando as estratégias, sempre aumentando as intensidades de exercícios físicos e sempre mudando os estímulos, tanto aeróbios como anaeróbios, que são aqueles que a gente faz com a utilização de oxigênio, que é a caminhada, a bicicleta, que tem um gasto calórico alto, né? Quando eu faço intensidade moderada por um tempo maior, eu vou direcionar mais a queima de gordura e com também os exercícios resistidos de força para aumentar, né, o meu gasto calórico pelas células musculares, né, mantendo essa massa muscular ou aumentando minha massa muscular. Dessa maneira eu vou vou diminuir meu tecido adiposo, né? Então isso é importantíssimo. Se qualquer coisa te enche, você deve estar comendo alguma coisa errada, hein? Engordou fácil, tenho 1,80 m, engordo fácil. Então, por quê? Porque de certo você perde muita musculatura e não gordura de fato. Então, o que acontece? Para você estar engordando fácil é porque seu metabolismo desacelerou. Aí é lógico, não vai um pouco mais que você come, você tem muito mais facilidade de aumentar seu peso, viu? Isabel Silva, boa noite. A Célia fala assim: Celeida, olha o que eu te falo aí, você só quer aeróbio, não quer musculação, quer fazer ganhar massa magra e come muito, pouco. Então, tá vendo? Ó? Acho que estou no platô, perdi peso, mas essa barriguinha embaixo do umbigo, porchetinha, aumenta essa massa muscular. Faz exercício resistido. Não que vocês vão parar de fazer exercício aeróbio, tá, gente? Mas tem que fazer mais musculação. A musculação é que vai ajudar vocês. E eu sei que muita gente agora, por causa da pandemia, parou de fazer musculação porque só faz assistida, só faz com personal. E como a gente não tem acesso agora a isso, acabou não fazendo. E a perda de massa muscular foi maior. E também, gente, eu uso muito a questão dos suplementos nutricionais que eu posso estar usando aí também nesse momento. Quais são os suplementos nutricionais que eu uso nesse momento para a pessoa também evitar o efeito platô? Olha agora, hein? Então eu uso chá verde, que eu posso usar tanto em extrato seco, as cápsulas de chá verde, como o próprio chá verde. O chá de gengibre, então eu vou abrir mão desses recursos termogênicos também, tá? Para pessoas às vezes têm mais energia para poder desempenhar melhor o exercício, ou então para fazer perdurar, prolongar essa termogênese, que é o gasto calórico, acelerar um pouquinho mais o metabolismo. Mas isso nada adianta se o metabolismo dela estiver muito baixo pela perda muscular, hein? Mas ajuda a gente não chegar no platô. Se eu mudar as estratégias, não perder massa muscular e ainda entrar com os termogênicos. Então, ó, chá verde, café verde é muito bom, a própria cafeína, o gengibre, o extrato seco, ou então o chá de gengibre com o chá verde, posso fazer essa misturinha. Cafeína, como eu falei para vocês, é ótimo. Posso usar canela como recurso termogênico, a pimenta também como recurso termogênico. Posso estar usando também, gente, a cúrcuma, que é anti-inflamatório, né, antioxidante. As proteínas também em pó eu posso estar usando, embora elas já estão hidrolisadas, já estão mais digeridas, mas eu também posso usar porque elas dão muita saciedade, então é uma estratégia legal e também não faz a perda da massa muscular, né, para evitar essa perda. O TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média, que ajuda a gente a produzir energia rápida, que eu gosto também de dar bastante, e também dá saciedade. Ou o próprio óleo de coco, para quem não tem acesso no MCT, no TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média. Então esses são os principais recursos que eu uso como termogênicos. Posso também fazer, igual eu pus agora o post, de um shake termogênico. Eu posso estar usando a proteína em pó, eu posso estar usando o gengibre, eu posso estar usando o café, na forma que, como eu usei, que o café
solúvel, né? Ou o café, se vocês quiserem pegar de máquina e acrescentar, não tem problema. É que como eu já tava com o líquido solúvel, fica legal. E a canela e o gengibre. Então eu tô usando aí uma combinação, um blend de substratos, de ingredientes termogênicos, que eu posso usar isso tanto pré-treino como pós-treino. Se eu usar pré-treino, eu posso baixar até um pouquinho a proteína e juntar um carboidrato para melhorar, né, o meu desempenho durante o treinamento. E se eu quiser usar também no pós-treino, fica ótimo eu colocar esses 25 gramas de proteína, né? Porque eu preciso de mais proteína depois do exercício, principalmente resistido, de força, né? E ainda prolongar minha termogênese pela canela, pelo café, né? Pelo gengibre. Excelente! Posso também usar como pós-treino. E posso usar também à tarde, ou posso usar no meio da manhã. Não tem problema, gente. A menos que a pessoa tenha uma sensibilidade à cafeína, daí eu não dou depois das 16 horas. Eu dou até as 3 horas da tarde, por exemplo. Então esse shake que eu postei agora é um recurso muito bom, por isso até que eu postei hoje. E cuidado, gente, com os exageros dos alimentos diets, lights, gelatinas, que quem acha ainda que gelatina é bom, porque não tem açúcar, sucos lights, né, da vida, pelo amor de Deus, sucos lights, sucos de caixinhas, alimentos ultraprocessados e processados que estão muito zero açúcar, muita comida fit. Então cuidado, porque a grande parte desses alimentos, ainda mais industrializados, geralmente levam muito conservantes, aditivos, corantes, que vão aumentar todas as substâncias as tóxicas no organismo, e vocês começam a ter também um corpo muito intoxicado, muito sobrecarregado, o fígado, a parte gástrica, intestinal, começa a ter também uma que a gente chama de aumento de... Eles fazem um desequilíbrio na parte hormonal de vocês. Isso pode também fazer que com o tempo vocês parem de responder ao emagrecimento. Né? Não adianta só encher de alimento diet light. Não é isso, de adoçantes. Então isso tudo, gente, nunca levou a nada. Isso assim, coisas que lá atrás muita gente fazia, só que hoje a gente sabe que não vai dar para vocês o emagrecimento saudável, não vai conseguir sustentar esse emagrecimento se eu compor a minha dieta com suco light, gelatina, adoçante, né, barrinha de cereal. Isso tudo esquece, gente, coquinhos integrais. É comida de verdade, é alimento realmente que vão ter função anti-inflamatória, antioxidante, muitos fitoquímicos, né? É fazer desintoxicação, é tirar os alimentos também intolerantes, esse excesso de laticínios, excesso de glúten, esses alimentos processados, ultraprocessados. A gente tem que fazer conservantes, aditivos, tem que fazer uma exclusão desses alimentos, né? Ou pelo menos uma grande redução disso, porque senão eu vou ter um corpo que, embora tenha baixas calorias de consumo, ele está muito intoxicado, sobrecarregado e vai parar de responder, tá? Aí eu tenho que ter esses cuidados, né? Bom, e se por acaso também não, outra coisa importante é fazer exames laboratoriais para ver se minha tireoide está em ordem, né? Os hormônios, testosterona também está em ordem, se eu estou com estrogênio em ordem, né? Os hormônios tanto sexuais como os hormônios, principalmente tiroidianos, que se estão tudo em ordem, porque eu preciso também ter um equilíbrio nos meus hormônios para continuar tendo boas respostas no emagrecimrimento, tá? Isso também é importante. Vamos ver se eu tenho mais perguntas, porque o conteúdo era esse que eu tenho que passar. Bom, muito bem, realmente está aqui. A Cida fala assim, realmente, estaquei em 83 e não saio disso. Bom, veja item por item de tudo que eu acabei de falar, Cida. Vê se você se enquadra em algum deles. Oi, Cris. Minhas taxas baixaram. Infelizmente, é bem desanimador. Então, pois vamos ver se essa questão da massa muscular não houve uma perda, né? A Cida Moura fala, doutora, tá me descrevendo, eu sou trabalhando à noite e meu sono é mais durante o dia, tá vendo só? Eu sabia, essa parte de cortisol alto bagunça tudo e é um grande
é um grande vilão nesse processo catabólico, né, de destruição de músculo e construção de gordura, infelizmente. A Camila fala, eu sempre falo para pacientes se vale a pena esse desejo do peso, corpo, tal. Chega um momento que vai virar escrava da estética e nem precisa realmente de tudo isso. A gente tem que ver essa questão genética, né? Quando também exagera, a pessoa quer se colocar dentro de um peso que geneticamente ela sabe que não tem condições para chegar. Aí fica aquela coisa de, sabe, nada, e parece que nunca chega aquilo. É uma pessoa que fica eternamente frustrada. Então a gente também tem que saber avaliar e saber as nossas possibilidades, considerar as nossas questões individuais, né? Isso é importante, realmente. A Berê Martins, como fica a bioimpedância à distância? Então, bioimpedância à distância fica difícil. Tem alguns lugares, por exemplo, eu tenho um paciente que eu estou atendendo online que tem lá perto da casa dela a bioimpedância. Aí, então, ela faz lá e me manda. O que a gente pode fazer? A única coisa que eu faço é fazer a circunferência abdominal para saber se está perdendo gordura do abdômen, quando tem essa gordura visceral. Mas a parte muscular não tem como avaliar sem fazer a bioimpedância. Infelizmente, não tem como eu avaliar, né, a distância. Camila, Berê Martins, tem muita academia que tem. Logo você pode contratar uma bio onde você mora e fazer o cardápio com a Nutri que você gosta. Sim, é verdade, Camila. Tem algumas academias que tem sim. Se Deus quiser, já a gente tá numa fase que a gente consegue ir na academia, nem se for só para fazer a bio. Neide, é o que eu falei, tem alguns lugares próximos, às vezes onde o paciente mora, que tem essa bioimpedância. Doutora, quando eu acordo estou magrinha, à tarde estou gorda. Muito provavelmente é água, é retenção de líquido, tá? Não tem como você aumentar o peso nesse curto período de tempo com gordura, tá? É a água corporal. E dependendo do que você come, você pode ficar mais inchado ou menos inchada. O açúcar, o sal, né, vão aumentar muito o volume de líquidos corporais. Alimentos industrializados também. A falta da hidratação também retém líquidos, tá? Então, quanto menos água você bebe, mais você vai reter. Os protocolos são padronizados, ouve a doutora tá. Aí, muito bem. Bom, gente, eu acho que é isso. No caso da bio, existem marcas mais... Então, eu tenho uma bioimpedância que é tetrapolar, né? Então, o paciente segura, ele vai passar, a corrente elétrica passa nas mãos e nos pés. Eu gosto muito mais, eu vou fazer a avaliação tanto na parte do tronco, né, de quantidade de músculo e gordura no tronco, como nos braços, quanto nas pernas. Daí eu sei em cada compartimento o que aumentou, o que diminuiu. Eu gosto muito da minha bioimpedância porque ela tem realmente uma avaliação, eu tenho dela muito precisa. Musculação 3 vezes na semana, consigo ganhar massa? Sim, se você tiver assiduidade e mudar com muita frequência esses treinos. Gente, por hora e por hoje é o que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo grande. Para quem eu não respondi, pode me mandar as perguntas que eu respondo com o maior agrado, né? Assim que possível. Um beijo grande para vocês. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser, e até a próxima live, né? Que eu tô fazendo conforme as sugestões de vocês para ir de encontro às necessidades que vocês precisam.